Na calada da noite, uma operação aérea de precisão atingiu fortemente a Ucrânia, resultando na destruição de suas aeronaves de última geração em Odessa e Mykolaiv. As aeronaves F-16, que desempenhavam um papel central na defesa aérea do país com apoio ocidental, foram desintegradas por mísseis russos de alta tecnologia, com a colaboração de caças Su-50 e 7 de quinta geração. O impacto foi devastador e não se limitou às aeronaves, mas também eliminou as defesas aéreas que protegiam essas bases, causando um golpe severo para a Ucrânia. A operação desmentiu a ideia de que a resistência ucraniana era a prova de falhas, algo que havia sido alimentado com o auxílio militar do Ocidente. Especialistas militares russos reagiram com ironia, referindo-se a essa ofensiva como o início de uma nova era de superioridade militar. Eles destacaram o poder da tecnologia militar russa, que foi crucial para o sucesso da missão. A ação foi vista como uma resposta direta para os recentes ataques ucranianos com mísseis de fabricação americana. O uso coordenado de mísseis Calibre, Iskander e os sistemas hipersônicos Dagger, aliados com os Su-50 e 7, foi fundamental para desmantelar as defesas da Ucrânia e destruir alvos militares de grande valor estratégico. A ofensiva russa se estendeu ainda mais com a utilização de bombardeiros estratégicos de grande alcance, como os Tu-20 e 2M3 e Tu-95MS, que realizaram ataques simultâneos e destrutivos contra alvos vitais para a infraestrutura ucraniana. Usinas termoelétricas e fábricas foram atingidas, gerando interrupções massivas no fornecimento de energia, o que afetou milhões de civis, complicando ainda mais a situação já difícil do país, que enfrentava um inverno severo. O ataque aéreo combinado com o uso intensivo de drones não apenas causou danos materiais, mas também permitiu à Rússia coletar dados essenciais, auxiliando nas operações subsequentes e aumentando a precisão de futuros ataques. Além de Odessa e Mykolaiv, outras áreas como Lviv, Ternopil e Rivne também foram atingidas, ampliando significativamente os danos por toda a região. As usinas hidroelétricas e termoelétricas, fundamentais para garantir o abastecimento energético, sofreram danos graves e irreparáveis. Entre os alvos mais afetados estavam a central hidroelétrica de Kremenchug e a termoelétrica de Leidjin, impactando diretamente a capacidade de a Ucrânia manter sua infraestrutura funcional. Esses ataques, que não só danificaram as instalações energéticas, mas também enfraqueceram as capacidades militares e econômicas do país, colocaram uma pressão ainda maior sobre suas forças armadas, dificultando a manutenção de suas operações. Enquanto isso, a reação internacional começou a se intensificar. Preocupada com o potencial aumento da violência, a Polônia ativou seus sistemas de defesa aérea e posicionou aeronaves para monitorar suas fronteiras. Embora as tensões aumentassem, o impacto das ações russas foi inegável, sublinhando a eficácia das táticas militares e a capacidade de Moscou em comprometer as infraestruturas críticas de seus adversários, destacando a superioridade de suas forças na região. A destruição dos caças F-16, considerados essenciais para a defesa aérea ucraniana, foi particularmente simbólica e impactante. Esses aviões, que haviam sido fornecidos pelo Ocidente com o objetivo de equilibrar a supremacia aérea da Rússia, não resistiram ao ataque altamente coordenado entre os caças russos Su-50 e 7 e os mísseis de última geração como os Dagger e Calibre. O uso combinado de aeronaves stealth e mísseis hipersônicos demonstrou a capacidade da Rússia de projetar poder militar de forma eficiente, levando a uma série de questionamentos sobre a eficácia do apoio militar ocidental. Até então, os F-16 haviam sido vistos como a chave para manter o equilíbrio no ar contra os superiores caças russos, mas sua destruição colocou em dúvida o real impacto do suporte externo, revelando a vulnerabilidade de aeronaves ocidentais quando enfrentam tecnologias militares mais avançadas. O impacto do ataque vai além da destruição das aeronaves. A perda de recursos tão estratégicos enfraqueceu significativamente a capacidade de defesa da Ucrânia, tornando mais difícil a proteção do espaço aéreo e ampliando a vulnerabilidade de áreas-chave. A destruição não afetou apenas a frota aérea, mas também as capacidades operacionais da Ucrânia em termos de logística e capacidade de resposta a novas ameaças.
Ao mesmo tempo, esse ataque evidenciou a capacidade da Rússia de realizar ofensivas de alta precisão, alcançando seus alvos prioritários com uma combinação de técnicas avançadas de guerra eletrônica e armamentos de última geração. Isso levanta sérias preocupações sobre a eficácia do apoio militar estrangeiro a longo prazo, já que, apesar de um forte investimento externo, a Ucrânia se viu incapaz de defender seus próprios céus contra uma força que continua a evoluir em termos de sofisticação tecnológica. A utilização de drones kamikaze desempenhou um papel fundamental na execução do ataque, sendo empregados de maneira coordenada para confundir e sobrecarregar as defesas ucranianas. Esses drones não foram apenas uma ferramenta de destruição, mas também serviram como plataformas de coleta de inteligência, fornecendo à Rússia informações críticas sobre os pontos fortes e fracos das defesas aéreas ucranianas. Ao desorientar as forças de defesa e permitir a infiltração de mísseis de alta precisão, os drones abriram o caminho para os ataques subsequentes, ampliando o impacto devastador da operação. Esses dispositivos também demonstraram como as forças russas estão se adaptando às novas tecnologias de guerra, incorporando drones em uma estratégia de guerra de informações e ataques simultâneos. Além disso, a crescente dependência de drones kamikaze e sistemas de armas autônomas sugere uma mudança no padrão de combate moderno, onde a tecnologia não apenas aprimora a precisão dos ataques, mas também minimiza o risco humano. Isso coloca os exércitos ocidentais em uma posição delicada, pois, ao investir em tecnologias avançadas como os F-16, eles podem estar subestimando a evolução das forças russas em termos de armas autônomas e inteligência artificial. O ataque e a subsequente incapacidade da Ucrânia em evitar essa destruição expõem não apenas a fragilidade das forças ucranianas, mas também a crescente ameaça representada pelas táticas inovadoras adotadas pela Rússia. O episódio também coloca em destaque os desafios do apoio militar contínuo ao longo de um conflito prolongado. Embora os países ocidentais forneçam armamentos e treinamento, a situação no campo de batalha ilustra como as potências em guerra devem continuamente adaptar suas estratégias e armamentos para se manterem competitivas. Isso sugere que, se o conflito continuar a se estender, a capacidade da Ucrânia de manter sua resistência dependerá não apenas da quantidade de apoio externo, mas da rapidez com que os sistemas militares ocidentais podem evoluir frente à superioridade tecnológica russa. Este episódio não é apenas um reflexo das tensões geopolíticas que dominam o cenário internacional, mas também um ponto de inflexão em uma disputa que vai muito além do território imediato. O Mar Negro, uma área de imensa importância estratégica, continua a ser um dos pontos mais críticos no atual conflito. As regiões adjacentes, onde potências globais e regionais competem por influência, são palco de ações militares, políticas e econômicas que reverberam em todo o mundo. Cada movimento estratégico realizado nessas águas não afeta apenas os países diretamente envolvidos, mas tem o potencial de desencadear uma série de reações em cadeia, com implicações para a estabilidade da segurança global, comércio internacional e alianças estratégicas. A Rússia, ao demonstrar sua capacidade de realizar operações militares de grande escala e responder de maneira decisiva a qualquer provocação, reforça sua posição como uma potência militar disposta a proteger seus interesses a qualquer custo. Este ataque, realizado com precisão e em uma operação coordenada, não foi apenas uma ação militar, mas uma mensagem clara sobre a disposição russa de preservar o controle de áreas vitais para sua segurança e influência regional. Moscou, ao agir com tal força, está reafirmando sua autoridade em uma região que considera fundamental para suas ambições geopolíticas e para o fortalecimento de sua posição no cenário global. À medida que o conflito no leste da Europa continua a se intensificar, a dinâmica das forças em jogo torna-se cada vez mais complexa. A competição por vantagens estratégicas não se limita apenas ao controle de territórios, mas também à luta pela superioridade em termos tecnológicos, táticos e diplomáticos.
As potências que intervêm no conflito não estão apenas apoiando um lado ou o outro, mas estão igualmente se posicionando para garantir que, quando a poeira baixar, suas influências sejam mantidas, independentemente do resultado imediato do combate. O ataque para os F-16 em Odessa e Mykolaiv, embora marcado pela destruição de aeronaves, representa algo muito maior, uma redefinição do equilíbrio de poder no campo de batalha, um alerta para a vulnerabilidade dos equipamentos militares e uma reflexão sobre as falhas nas abordagens de defesa que priorizam tecnologia sem considerar a adaptabilidade de novas ameaças. O impacto desse ataque se estende para além das questões militares, afetando diretamente a moral e a percepção das capacidades de defesa, tanto por parte das forças ucranianas quanto pela comunidade internacional. O Ocidente, que tem apoiado a Ucrânia com recursos e armamentos, deve agora reavaliar suas estratégias, pois a destruição das aeronaves de última geração enviadas por seus países revela uma lacuna importante nas suposições sobre o poderio militar e a eficácia das tecnologias ocidentais. Esse evento, ao destacar as limitações do equipamento fornecido, coloca em discussão a real eficácia do apoio militar de longo prazo à Ucrânia e os reais custos geopolíticos dessa estratégia. À medida que o conflito se expande para novos territórios e novas frentes, a complexidade do cenário geopolítico só aumenta. O mundo está assistindo enquanto dois blocos de poder tentam consolidar suas posições, e cada movimento no campo de batalha traz consigo a possibilidade de mudanças profundas, não apenas na Europa, mas também no equilíbrio global. As consequências da atual escalada podem reverberar por anos ou até décadas, afetando não apenas os países diretamente envolvidos, mas também as alianças internacionais, o comércio global e a ordem mundial em um contexto de crescente polarização.